Bom dia, senhores. Bom dia, senhoras. Esse é um vídeo muito esperado, né? O pessoal tem comentado e pedido que é a gente trabalhar com os regimes autoritários do nazismo e do fascismo que vão levar à Segunda Guerra, e aí entender um pouquinho de Mussolini, principalmente de Hitler, né? Que cada um sabe um pouquinho, às vezes sabe bobagem, mas sabe, né? A ideia é, nesse vídeo rápido, como todos que a gente tem feito, rapidamente esclarecer um pouco sobre esses regimes autoritários. Então, em que contexto vão surgir esses regimes? Né? Na Itália e na Alemanha, né? Fascismo italiano, comandado por Mussolini, e o nazismo alemão, comandado por Hitler. Qual é o contexto? É um contexto de fim de Primeira Guerra. Então, após a Primeira Guerra, a Tríplice Entente vai vencer e a Alemanha perde muito. E a Itália, mesmo tendo feito parte da Tríplice Entente na guerra, ela não ganha. Ganha, mas não ganha. Né? Quer dizer, ganha a guerra, mas tem mais prejuízo econômico do que teve ganhos ao final deste momento da Primeira Guerra. Na sequência, nós vamos ter um período entre guerras, de 1919 a 1939, e que no meio disso tudo vai acontecer a crise de 1929, que vai afetar os europeus, mesmo tendo surgido nos Estados Unidos, e vai afetar muito mais a Alemanha do que a Itália, mas vai afetar todo mundo. E nesses momentos de crise, nós já temos vários exemplos ao longo da história, que as chances de surgirem salvadores da pátria, governos que farão o povo não sei o quê, né? E que em 5 anos vamos mudar o mundo. Isso aí a gente sabe. É nesses momentos que surgem os salvadores da pátria. Normalmente são governos de força, governos militaristas, né? Nesse caso, nós vamos chamá-los de governos totalitários, porque, bem ou mal, o poder total estava no executivo, nas mãos de Mussolini e de Hitler. Que características que tem esses governos? Eles chegam ao poder pelo voto, né? Claro, Mussolini faz um movimento armado, mas ele era deputado. Hitler era também deputado, tinha sido eleito. Né? E esses governos chegam ao poder e eles começam a mudar o Estado a partir do seu comando. Então, eles instituem partido único, então os outros políticos de oposição não podem fazer a sua atividade, aliás, são presos, né? São presos. Começa uma censura nos meios de comunicação, isso é imediato, para não chegar na população notícia ruim desse governo. O processo vai para as escolas, então há uma censura nas escolas, com queima de livros, com mudança total na maneira de proceder a parte pedagógica. Existe um culto ao líder, então a imprensa começa a destacar este líder como sendo salvador, né? O cara é guindado à posição de Deus quase, né? Críticas a governos liberais e democráticos e coloca uma sombra muito grande em relação à União Soviética, que já está enorme, tanto em tamanho quanto em poder, e é um governo socialista. Então se coloca aquilo sob uma sombra e se dá um viés à União Soviética de que o socialismo mata, de que é uma ditadura terrível, e é mesmo, Stalin é uma ditadura terrível, mas que se aquele socialismo chegar no país, a igreja vai perder, e vai, mas enfim, que a classe média perde, que ninguém mais é dono de nada, se cria um terror, uma sombra sobre o socialismo soviético, né? Só mostram as coisas ruins que havia nesse sistema. E o povo meio que tem que escolher, né? E acaba aceitando então esses governos que são contrários ao socialismo. Não vem com essa conversinha de que o nazismo é de esquerda. Isso olha, isso é terraplanismo, tá? O programa do Hitler e do Mussolini é antissocialismo, não tem nem conversa, né? Então já encerramos por aí essa discussão. Então, a partir do momento em que eles tomam o poder, esses estados vão
crescendo e vão mobilizando as massas e acabam tendo apoio popular. Tá? Vamos ver então um pouquinho de cada um deles para a gente entender. Começamos então com o fascismo italiano sob o comando do Mussolini. Bom, então os italianos, como eu falei, mesmo tendo vencido essa guerra, a Primeira Guerra, a Grande Guerra, eles vivem um processo difícil da economia. E começa a se destacar um líder que é Mussolini. Ele é um deputado, ele é violento, ele anda armado, ele deu tiro no outro deputado, mas ele consegue mobilizar as massas em torno dele. A Itália é uma monarquia parlamentar, tem o reinado do rei Emanuel, Vítor Emanuel III, se não me engano. E a condução do processo vai ser dar em cima de uma Itália em crise. Como não se consegue muito de forma democrática assumir o poder, o Mussolini vai reunir os camisas negras, são militantes partidários do fascismo. Né? O fascismo tem uma origem no nome fácil de combatimento. Os fácios são pequenos galhos, né? Pequenos ramos, em que eles juntam várias, dezenas deles num monte, e o que aparece? Que aqueles galhos, né? Tá aparecendo na imagem para vocês verem, né? Esses galhos, eles não quebram, né? Juntos eles são muito fortes. E esse é o fascismo, então. Quem faz essa força? Os trabalhadores. E então esses 40 mil camisas negras invadem Roma, armados. O exército nacional então não se opõe, e o rei chama o Mussolini para ser o primeiro-ministro. A partir do momento que ele se instala no ministério, né, como primeiro-ministro, ele tem poderes, portanto, é ele que vai comandar o governo, né, dentro do parlamentarismo, e eles instituem a Carta de Lavoro. A Carta de Lavoro é um documento que fala em união, mas ele controla as relações trabalhistas, né? É proibido greve, por exemplo. O cooperativismo também, o anarquismo não tem, o anarquismo não tem imposição. Esses caras são presos. Ocorre uma censura nos meios de comunicação e passa-se a ter uma ideia de que tem que trabalhar pelo Estado, né? Não dá para reclamar, tem que trabalhar. E é um governo que economicamente cresce, né? Porque eles começam a gerar emprego através de obras públicas e principalmente na militarização, né? E obras públicas gerando emprego e a militarização também gerando emprego. O Estado vai investir muito em armamento porque já estão esperando conflitos ali para frente, porque a Primeira Guerra não ficou resolvida. E aí nós vamos ter mais tarde a união então de Mussolini com Hitler para conduzir para uma nova guerra. Né? Com relação ao hitlerismo, né, ou o nazismo, a forma de execução dele é bastante parecida. Né? O nazismo se forma a partir do Partido Nacional Socialista, né, que não tem nada de socialista, mas eles mesmos admitiram mais tarde que usaram esse nome para atrair mais pessoas para o partido, e eles vão tentar um golpe, né, a tomada do poder à força, não consegue, os líderes são presos, Hitler permanece preso por 2 anos, onde ele escreve o Mein Kampf, que é a minha luta, que é como ele vai proceder e como deve ser o governo, como deve ser o nazismo, né? Nazismo, na verdade, é nacionalismo, se a gente fosse fazer uma tradução livre. E qual é o grande objetivo dele? Ele é criar o Terceiro Reich, o Terceiro Império Alemão, né? Que é desfazer as perdas da Primeira Guerra, quando o Segundo Reich cai por terra. É recuperar tudo aquilo que foi perdido com a Primeira Guerra. E principalmente rasgar o Tratado de Versalhes. Né? O Tratado de Versalhes, ao final da Primeira Guerra, colocou a Alemanha numa situação dificílima. Né? O Hitler, então, começa a trabalhar dentro do partido. Ele é um artista, na verdade, né? E ele é austríaco e 2 vezes ele foi negado ele uma bolsa de estudo no Colégio de Artes de Viena. E aí tivemos o Hitler, né? Se tivessem dado para ele a bolsa, ele teria estudado e nós não teríamos esse tipo aí na nossa história.
Então o Hitler começa dentro do partido e vai crescendo, crescendo, crescendo. Ele se elege pelo partido nazista. E o que eles dizem? A mesma história lá que eu já falei da Itália. Olha, o comunismo é terrível, ele está vindo e nós temos então que nos armar em todos os sentidos para combater esse movimento socialista ou comunista. Ele se torna deputado, acaba então o partido nazista o mais votado e ele ascende ao cargo de chanceler, que é um primeiro-ministro. A República de Weimar é um presidencialismo, mas uma república parlamentarista, né? Onde esse chanceler tem grande força. E ele começa a movimentar o governo a partir dali e cada vez vai ganhando mais força. Eles vão anexando as outras regiões que eram, segundo ele, dos antigos povos arianos, né? Dos germanos, dos Reiches alemães, censura de imprensa, né? Mudança da pedagogia nas escolas, aquilo tudo que eu falei da Itália, na construção está valendo. Né? Vai ter um diferencial, um grande diferencial em relação aos italianos, que é o anti-sionismo, que é o anti-judaísmo, que é a perseguição aos judeus. Por que perseguição aos judeus, professor? Não é só judeu, né? Eles perseguem judeus, depois na guerra vão prender em campos de concentração, né? Mas é judeu, socialista, cigano, homossexual, deficiente físico e mental. Então, é uma perseguição negra, alguns negros, não todos, mas negros. É um estado de exceção, né? Uma ditadura violentíssima. E eles, dentro desse trabalho de perseguição, os socialistas são bastante perseguidos, mas o judeu, em especial, ele tem duas coisas que vão fazer com que ele seja perseguido. Primeiro, que Hitler é muito cristão, muito, muito, muito. E ele vai colocar nos judeus a culpa da morte de Cristo e vai dizer então que eles têm que pagar. E junto a isso, há uma grandíssima propaganda na Alemanha que relega a crise aos judeus. Eles são ricos, eles retêm todo o dinheiro, investem em bancos e não criam emprego e não ajudam ninguém. Então o povo vai sendo educado a criar uma ojeriza, um nojo dos judeus. Então ele começa a perseguir os judeus e tem um detalhe que é o mais decisivo de todos. Cada judeu preso, cada judeu que é colocado como inimigo do Estado, os bens dele vêm para o Estado. A riqueza que ele tem, seja muito ou pouca, vem para o Estado. E o Hitler usa essa riqueza para gerar emprego em obras públicas e no exército. Então são milhões de pessoas recrutadas a trabalhos em obras públicas e no militarismo. Isso dá emprego para a população, uma estabilidade econômica que a Alemanha não via há 30 anos, e o povo então passa a adorar o Hitler. E o culto ao líder, não preciso falar, já falei, né, anteriormente. Então nós vamos ter todo um processo de censura, de controle das escolas, de prisão dos inimigos políticos, de perseguição a grupos que têm condições financeiras, de financiamento do Estado na geração de emprego e renda e de uma estabilidade econômica. O povo olha então para aquele líder e diz: olha, mas que maravilha é o nazismo, que legal que é o Hitler. Desde a escola o camarada aprende aquilo. Há censura nos meios de comunicação, só chega notícia boa nas famílias. Então as pessoas estão trabalhando, tem comida no prato, tem crescimento de classe média e das elites financeiro. O governo é bom. Então esse governo tido como bom é um governo que vai receber a chancela, vai receber a autorização para invadir, para matar ainda mais, para perseguir ainda mais. E aí nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, quando vai vir abaixo esse sistema nazista, assim como o fascismo italiano. Claro que não some por completo, né? Eles continuam até hoje, o neonazismo e o fascismo estão presentes no mundo em diversas partes, e é uma questão: professor, tu é contra, tu é a favor? Não é contra ou a favor. Nós somos a favor das liberdades. Eu, pelo menos, sou. E eu penso que a liberdade ela está acima de qualquer outra ideologia política. Porque se a ideologia política se faz pela força, eu sou contrário e ponto final. E penso que você também poderia ser assim. Isso vai fazer bem, não só para mim, para vocês, como para o mundo todo, a gente ter democracias, né?
Por mais falha que seja a democracia, a gente tem liberdade de escolher os nossos líderes, por exemplo. Não dá para ficar idealizando e achando que era maravilha esse povo aí, Stalin, Mussolini, Hitler ou outros ditadores aí que vocês queiram. É isso, pessoal. Rapidamente então o vídeo, né? Se inscreve no canal aí, marca o sininho para receber os vídeos novos. Escreva no comentário, deixe sua dúvida, né? Ponha sua colocação se não concordou com alguma coisa, se tem uma informação a mais, para que a gente possa crescer a partir dos vídeos do canal e conhecer um pouquinho mais de história. Valeu, obrigado.